Você já ouviu falar na famosa lenda da Morte Branca? Ela era uma garotinha que desistiu de viver por muitas frustrações. Assim se suicidou e passou a vagar por esse mundo como uma criatura terrível que mata todos que têm contato com ela. Descubra a verdade por trás da lenda, porque ela ainda mata, porque todos têm medo dela, até mesmo de ouvir essa lenda. Vocês estão ouvindo a Rádio Catacumbas Histórias de Terror. Toda semana vamos, por meio desse vídeo, informar casos reais mandados por vocês ouvintes. Pedimos que mantenham-se seguros e não tentem fazer contatos com as criaturas da noite. Semana que vem será nossa tentativa de gravar algo fora do normal e hoje vamos contar uma lenda que até hoje todos têm medo de ser pronunciada. Ela será narrada por seu anfitrião, Eric. Jaqueline estava deitada em sua cama com seus fones de ouvido e mergulhada no mais profundo tédio. Já estava ficando tarde e ela teria de ir trabalhar cedo no dia seguinte. Mas o que fazer se o sono não chegava? Seu celular vibrou. Ela rapidamente abriu a notificação, achando que poderia ser alguma coisa interessante para aliviar seu tédio. Era uma mensagem enviada por uma de suas colegas que trabalhava com ela. Quer conhecer a lenda da Morte Branca? Repassem. Ela não acreditou que era uma corrente. Todos em seu trabalho sabiam que ela odiava isso, pois todo dia reclamava desse tipo de mensagem. Mas o que era a Morte Branca afinal? Já que adorava uma boa história de terror, então decidiu ler e ver se tirava alguma coisa de interessante de toda aquela baboseira. A mensagem dizia assim: diz a lenda que na Escócia, uma garota ficou tão cansada de sua vida e com tantos desgostos dos sonhos frustrados que acabou cometendo suicídio. Mas antes disso, ela arranjou uma maneira de apagar todos os rastros de sua existência. Era como se ela nunca tivesse nascido. Sua família descobriu o que havia acontecido com ela, mas eles não tiveram tempo para ficar de luto. Todos eles, ao menos aqueles que estavam cientes de sua morte, morreram de uma forma repentina e misteriosa. Dizem que o espírito da garota, perturbado e distorcido pela dor, acabou se tornando um espírito vingativo, com um único objetivo: matar aqueles que conhecem a sua história. Dizem que ela aparece durante a noite, batendo nas portas e janelas sem parar. Durante 3 noites, ela aparece aterrorizando aqueles que têm conhecimento do que lhe aconteceu, e ao fim da terceira noite, sua vítima é silenciada para sempre. A única forma de salvar é repassar a história. Assim o alvo dela muda. Mas atenção, a pessoa precisa querer saber da história. Assim como eu quis e você também, lembre-se de repassar e avise aos outros para fazerem o mesmo. Apenas assim todos nós estaremos a salvo. Ao terminar de ler, não teve outra sensação senão rir muito. Alguém realmente acreditava em algo tão estúpido? Já que nunca foi de acreditar em fantasmas e não se deixava assustar tão facilmente. Ignorando o aviso para repassar a mensagem, levantou, apagou a luz, se cobriu e foi dormir. Não saberia dizer com exatidão quanto tempo se passou desde o momento em que deitou, mas começaram a acontecer algumas batidas insistentes em suas portas, que logo despertam Jack. Ao olhar em seu celular, viu que ainda eram 3 horas da madrugada. Quem em sã consciência iria na casa de alguém tão tarde, ou seria tão cedo? Perguntou-lhe, e socava a porta de maneira tão desesperada. Levantou-se, mesmo sem ter vontade alguma de fazê-lo, e foi até as escadas. Faltando 5 degraus para que tivesse enfim na sala, ela de imediato lembrou-se da lenda da Morte Branca. Aquela lembrança a fez parar onde estava. Um arrepio lhe subiu pelo corpo. Ao se dar conta do quão ridícula ela estava sendo, ela riu de si mesma. Pensou: fantasmas não existem. Agora mais tranquila, ela desceu os últimos degraus e foi até a porta. Quem é? Chamou antes de abrir, mas não obteve respostas e por isso, incrível que pareça, as batidas pararam. Após alguns segundos parada ali, sem nenhum som, as batidas desesperadas voltaram e pareciam mais fortes, tão fortes que a porta parecia estar ao ponto de ser derrubada. Quem está aí? O pânico começou a tomar conta dela. Seria alguém querendo invadir ou apenas assustá-la? Eu vou chamar a polícia, ela gritou. Nesse instante, todas as portas e janelas começaram a balançar, como se alguém empurrasse tudo ao mesmo tempo. Ao olhar para uma das janelas, Jack viu a figura do que parecia ser uma garota,
com a pele pálida e o vestido sujo a deixavam ainda mais assustadora. Ela olhou diretamente para Jack e levou o dedo indicador aos lábios ressecados. Silêncio, a garota queria dizer. Não resta nenhuma dúvida que ela era a Morte Branca. Aquilo não era possível, só poderia ser um pesadelo. Sem pensar duas vezes, a moça subiu a escada tropeçando e tendo que se arrastar até o topo. Ao chegar, correu até o quarto, pegou seu celular, abriu a mensagem e, fazendo a única coisa que ela poderia, repassando a mensagem. Repassou para todos os endereços de todos os círculos a fim de garantir que alguém abriria o quanto antes. A hora não favorecia sua urgência, o que a deixava ainda mais desesperada. Tudo continuava balançando, a impressão que tinha era que os vidros das janelas iriam quebrar a qualquer momento. Foi então que tudo parou tão rápido como havia começado. Tudo chegou ao fim. Ela, contente, achou que tudo tinha acabado, pois alguém tinha lido a mensagem e alguma outra pessoa tinha ficado com a Morte Branca em sua cola. Ao passar por tudo aquilo, não conseguiu mais dormir. Então, passou o resto da madrugada acordada. Ao chegar no trabalho, viu uma companheira chorando e contando que naquela noite ela havia passado pelo mesmo fato que Jack. Jack entrou em desespero, mas ao mesmo tempo aliviada, pois achava que a Morte Branca não a perseguia mais. Então, se aproximou e perguntou para a garota o que havia ocorrido. Sua colega disse que a garota pediu silêncio e disse que mesmo espalhando sua história para outras pessoas, a morte dela viria em 3 dias. Após ouvir isso, Jack gelou e desmaiou. Nessa madrugada, Jack acordou num quarto de hospital gritando. Os médicos rapidamente chegaram e falaram para ela que ela havia desmaiado e não voltara à consciência tão rapidamente igual outras pessoas. Assim, ela ficou um tempo em observação. Ela contou o ocorrido aos médicos. Eles lhe disseram que não passava de uma baboseira, que crianças faziam isso o tempo todo, e ela não deveria se preocupar e saiu do quarto. Nesse instante, os barulhos nas janelas e portas voltaram. Jack entra em pânico e, ao olhar para frente, vê a garota pálida com seu vestido todo sujo. Ela começa a gritar novamente, só que dessa vez muito mais desesperada. O médico volta correndo e tenta acalmar Jack, que grita apavoradamente que a garota está atrás dele tentando matá-la. Ele retruca, dizendo que não tem nada ali a não ser os dois. Então Jack para por um instante congelada de medo, pois a garota se aproximou de seu ouvido e sussurrou: "Amanhã à noite te levarei", e sumiu, como num piscar de olhos. Jack pula da cama e começa a chorar, pular, se descabelar e começa a ameaçar se jogar do quinto andar caso ela não saia dali. O doutor, vendo tudo isso, acha melhor lhe dar uma injeção calmante. Injeção sedativa para a moça voltar a dormir, e assim o faz. Ela deita no chão. Nesse momento, outros enfermeiros, ouvindo tanta gritaria, entram no quarto. O doutor explica para seus colegas que juntos colocam Jack na cama e deixam a moça descansar. No dia seguinte, ela acorda gritando novamente. Os médicos a proíbem de sair e a dizem que precisa ficar em observação mais uma noite. Se tudo estiver bem, de manhã terá alta. Ela começa a chorar e conta a todos o que ocorrera. Todos dizem que é coisa de sua cabeça, mas Jack sabe que não é. E começa a dar tapas no médicos, querendo sair dali e fugir o mais rápido possível. Começa a xingar e tenta empurrá-lo contra a parede, abrindo passagem para sua fuga. O doutor, assustado com o estado psiquiátrico da moça, pega outra injeção e a crava em seu pescoço com força. Ela cai apagada no chão. Dessa vez Jack acorda e olha no relógio de parede. Ele mostra exatamente 3 horas da manhã de novo. E pelo incrível que pareça, não havia um barulho, nada a não ser seus pensamentos medrosos. Ela suspira e diz para si mesma: tudo foi um sonho. Fechar os olhos, escuta um sussurro junto com o ar, ou uma corrente de ar muito gelada, como se uma janela no meio do Polo Norte estivesse entreaberta e lhe jogasse uma brisa em seu ouvido, como uma voz trêmula, igual ao frio, e dissesse: eu voltei. Assim ela é tirada pela janela do quinto andar do hospital e acaba morrendo com todo esse impacto. Então, galerinha, quem gostou do vídeo, não se esqueça que vamos trazer mais histórias assustadoras como essa. Então clica aí em se inscrever, deem o like e aguarda a semana que vem para outra história horripilante. Não se esqueçam, não tentem fazer contatos com as criaturas da noite e mandem seus relatos. Nosso e-mail tá aí na descrição, pessoal. É nóis, falou!